esse tema volta e meia vem nas minhas conversas com ele, até porque eu sei que ele é um cara que tem uma admiração muito grande pelo Cristóvão Buarque, e pelo que eu sei, foi o Cristóvão Buarque o primeiro que trouxe esse tema. Depois foi explorado justamente pelo filósofo Mangabeira Humber, lá da Universidade de Harvard, é um filósofo brasileiro que leciona na Universidade de Harvard, e conhece muito de Brasil, né? Ele leciona justamente sobre isso lá, e foi onde eu conheci o tema, né? Através aí dos artigos do Mangabeira. O Wagner já vai na fonte anterior, que é o Cristóvão Buarque. Então, Garcês, fica à vontade aí para estar falando o que tu pensa da federalização, se como dizia na chamada da nossa live, se ela é solução ou não é solução aí para os problemas da educação brasileira. Vai na linha argumentativa que tu quiser aí, fica à vontade, por favor. Difícil, né, assim, desenhar um começo, assim. Mas, sabe, primeiro, eu acho que, eu quero dizer, assim, eu acho que a questão é a gente pensar o objetivo, né, antes de pensar a forma. Eu acho que se tem uma ideia de, não, tem que investir mais em educação, a gente tem que pensar bem qual o papel da educação, o que ela vai transformar, o que nós queremos que ela transforme, né, porque educação mais conteúdo, isso aí é só um pedaço da educação, né? Então, o que a gente quer, qual é o mapeamento das dificuldades do que se tem hoje e onde se quer chegar. Eu acho que esse é o ponto. Aí que eu acho que, né, pensando no vestibular e no Enem, no vestibular, o pessoal, quando não tinha filosofia, não se cobra filosofia no vestibular, e os alunos decoram fases da Revolução Francesa, estudam revoluções burguesas, técnicas, pontos, né, questões pontuais das revoluções burguesas, da Revolução Francesa, da inglesa, da americana, mas não se estuda o todo, né? Eu acho que é muito importante pensar a filosofia, quais foram os objetivos, como que agora no mestrado a gente tem estudado muito filosofia. É um tema apaixonante, né? Mas a filosofia é o pensar, mas existe também uma geopolítica da filosofia. Existe uma disputa das filosofias, né? E como que elas lidam com a sociedade. Então a gente pensar, na verdade, a gente tem que pensar a filosofia realmente dessa formação que foi na Grécia, que foi Roma, que foi a Igreja Católica, né? Quais foram as etnias, quais foram os grupos étnico-culturais que se apropriaram do conhecimento, como que eles manipularam. E isso é mais importante do que a gente pensar tecnicamente a educação. Então, falta para o Brasil pensar o que eu quero com a educação, onde eu quero chegar, com que pensamento, onde se vai chegar, o que se vai transformar com isso. E esse é um grande problema. Então, a federalização ela é importante para se pensar justamente isso. Eu fiz uma postagem hoje, me dando conta, estava vendo o Globo News alguns dias atrás e apareceu ali, né, o racismo estrutural. E isso tem sido um tema que a Globo semanalmente tem falado, tem abordado no Jornal Nacional, na Globo News, no Jornal da Globo, nos seus jornais, no seu veículo de comunicação, eles têm abordado permanentemente, semanalmente, e tem trazido personalidades negras para debater. E tu tem a Igreja Católica, tu tem as Irmandades Católicas trazendo personalidades negras para suas pós-graduações, para o seu ensino médio, né? As congregações têm trazido para o ensino médio esse conhecimento, lideranças, leituras, visões de mundo. E a Universidade Federal ainda resiste às ações afirmativas. E a Universidade Federal ainda nega o racismo estrutural. Então, qual é o papel da ciência? Onde anda essa ciência? O que essa ciência tem feito pela sociedade? Então, quando a gente for colocar uma federalização do ensino, a gente tem que pensar onde a gente quer chegar. E eu acho que a ciência seria um papel fundamental nisso. Então, pensar a federalização do ensino básico é pensar também a relação com a pesquisa científica. Porque a gente está lidando com território, está lidando com culturas, está lidando com economia, está lidando com
e economia no sentido produtivo e no sentido financeiro, né? Porque muda como tu vai chegar os importados, como tu vai lidar com a compra, o que tu vai estimular quando tu aumentar a renda, né? O que tu vai permitir, o que tu vai coibir. Então muda muito, toda a estrutura muda se tu investir em educação. Então ela só vai mudar se tu tiver um acompanhamento, tiver um objetivo, tiver um acompanhamento. Então a federalização do ensino básico, ela também implica a gente pensar qual o papel dos atores culturais do país, qual o papel da ciência no país, o que a ciência vai fazer pela educação, o que vai fazer por essa mudança. Eu acho que a federalização do ensino, que é uma coisa que o Cristóvão não abordou de maneira direta, como que ela se relaciona com as universidades, como que ela se relaciona com a pesquisa científica, né? Porque é necessário o acompanhamento. Mais do que um projeto, é a gente pensar o acompanhamento do projeto, né? Como a gente acompanha, como mede, onde se quer chegar, metas. Então, acho que, né, começando, introduzindo, acho que a federalização, ela tem a ideia da gente trazer um novo papel para a educação, para a ciência e para as relações culturais do país. Então, nesse sentido é que ela se torna muito importante, porque não tem como a autonomia dos municípios lidarem com isso de maneira estrutural. Como é que eles vão se abastecer? Como assim cada município do país vai ter o seu plano de mudança estrutural? Então, acho que a federalização do ensino vem ajudar e vem na questão territorial, cultural, enfim, científica, principalmente, né? Temos também o camarada Zini. Boa noite, Zini. Se apresente aí para o pessoal, por favor. Boa noite, companheiros. Primeiramente, eu queria pedir desculpas, eu estava em uma outra live e acabei atrasando, mas estou muito feliz com o convite. Boa noite, Wagner. Boa noite, professor de filósofo Fábio. Obrigado por essa oportunidade de estar dialogando com vocês. Essa pauta assim, de educação, ela sempre me inspira, mas eu não tenho tantos conhecimentos assim, de causa como, por exemplo, o professor Fábio, né? Mas penso que é uma boa oportunidade de a gente poder ter debate, questionar, né, sobre esse tema. Uma das coisas que me desmotivou a seguir a carreira, que talvez eu estaria mais espontaneamente inclinado a ir para ser professor, era a questão da remuneração. A remuneração de um professor da rede pública estadual do Rio Grande do Sul é uma vergonha. Um professor para 20 horas, se eu não me engano, é R$ 1.200. Um professor para 40 horas, se eu não me engano, está R$ 2.400 o início de carreira. Aí tu pensa... É exatamente isso, Zé. Eu, por exemplo, eu fiz engenharia química, acabei indo para a área da engenharia. Mas o curso de química, ele é muito próximo do currículo da engenharia química. Tem as mesmas bases. Então, aquela mesma dificuldade de fazer cálculo 1, fazer cálculo 2, fazer física 1, física 2, fazer química, química inorgânica, química orgânica. É difícil. E aí, qual é o jovem que talvez tenha... Porque quem gosta de química já é uma dificuldade, né? E ela é uma ciência dura, assim, é um conhecimento abstrato, exige uma energia tua para estudar muito grande. E aí, com essa perspectiva de carreira, de um salário de R$ 1.200. Então, o que acontece? Os talentos que a gente tem, que vão para essa área de química, por exemplo, eles acabam não indo para a rede pública estadual para ensinar na escola. Eu tinha até um dado, porque eu cheguei a fazer licenciatura, né? Entrei no reingresso diplomado em Química, então eu estudei muito E daí tinha uma professora que ela dava políticas de educação na área de Química, assim, e aí tinha um dado, assim, que nos últimos 10 anos a URGS tinha formado talvez em torno de 160 alunos de Química em licenciatura, e desse número tu tinha 2 ou 3 que estavam na rede pública estadual. Então, veja que o que a Universidade Pública Federal forma de recursos humanos não retorna para a sala de aula para estar depois retribuindo para a sociedade, vamos dizer assim, pela baixa remuneração que tem. Então, um dos principais pontos de vulnerabilidade que a gente tem do modelo atual é a questão de financiamento, recursos. Quando tu deixa na mão de mais de 5 municípios e na mão de mais de 27 estados,
tu começa a gerar diferenças o Estado gera desigualdades educacionais. Como? Quando a gente olha, por exemplo, para o estado do Maranhão. Hoje, uma remuneração no Maranhão de um professor início de carreira, se não me engano, está em 4, 5 mil reais. Então, se tu tem um grande quadro e vai estar disputando espaço, ele vai querer estar no Maranhão ou vai querer estar no Rio Grande do Sul? Então, e aí as pessoas que entram com essa remuneração, eu já penso na questão da qualidade. Porque quando tu tem 4, 5 mil reais de salário, é muito mais fácil para ti, por exemplo, acessar a cultura, né? A cultura, infelizmente, é cara, e eu acho que é extremamente importante alguém ter acesso, um professor ter acesso à cultura, ter um tempo de lazer, ter um tempo de felicidade, o ócio traz felicidade, e os professores hoje da rede pública estadual do Rio Grande do Sul não têm isso. Eles trabalham freneticamente, 40, 60, às vezes eles chegam a ter uma carga horária de 60 horas por semana para poder ganhar um pouco melhor. Então, eu fico pulando de uma sala de aula para outra, não tenho tempo para poder fazer um plano de aula adequado às turmas com diversas questões de vulnerabilidade social, turmas de 40 alunos, cada uma com uma realidade diferente, dependendo do bairro, dependendo da cidade que está. E quando se fala em termos de federalização, eu penso que é uma forma de poder tratar todas as crianças e oferecer um padrão nacional de qualidade de ensino. Ele poderia padronizar, por exemplo, a remuneração. Se tu padronizasse a remuneração, talvez tu poderia chegar em outro patamar. Aí, quando se olha para os resultados que a gente tem hoje, indicadores que a gente pode avaliar, o IDEB, né? O IDEB talvez seja a referência que a gente possa estar comparando como é que estão diferentes realidades do país. E aí, quando tu olha para as escolas, sei lá, institutos federais, ou as escolas técnicas, ou os colégios militares, né? Olha o que é a potência do colégio militar em Porto Alegre. Só que daí o que acontece? Olha para a remuneração desses professores, eles têm processos seletivos, então eles já recebem, de certa forma, uma parcela dos jovens selecionados, passam por um crivo, nem os vestibulares. Agora, quando tu federaliza, tu vai estar universalizando. Então, eu acho que a forma como hoje a União trata, ou a forma como a União é exposta à educação hoje, não é de forma universalizada. Porque eles pegam apenas 8 milhões de vagas no ensino superior. E esses 8 milhões passam por crivos, que são os vestibulares, é o Enem, então são selecionados ali. Agora, os municípios e os estados, eles tratam com uma outra realidade, não tem seleção, é todos, é universal. E aí, eu acho que é o desafio. Como é que hoje a União tem resultados melhores no ensino público federal, porque talvez é uma parcela selecionada da população. Aí eu quero ver o desafio, como vão ser esses resultados quando a União também tiver que lidar com a questão da universalização, de oportunidade para todos, como deve ser de acordo com a Constituição, né? Então, eu acho que iniciaria por aí o nosso debate. As melhores escolas são as federais, e o Zini já está profissional na questão. Só que, veja bem, as escolas militares e os institutos federais, eles têm uma linha de corte na entrada. Então, só entra o aluno que tira 7. Então, o pior aluno do militar ou o pior aluno do Instituto Federal, ele é um aluno nota 7. Ou seja, ela não é uma escola de inclusão, ela não é uma escola universal, ela é uma escola de exceção, ela é uma escola de elite intelectual, tá? Então, os números que colocam elas lá em cima, a gente pode colocar como suspeita. Porém, no meio das escolas federais, tem também as escolas de aplicação, e essas também figuram entre as melhores, e não tem prova de seleção, é um sorteio, né? Então, e mesmo assim elas estão lá em cima. Então, isso aí já pode mostrar que tem algo interessante. E o que é o que há de interessante nas escolas federais em relação às demais escolas públicas? O custo por aluno, custo por mês por aluno. Que em outras lives aqui já falei, em média, no Brasil, mesmo com o Fundeb, foi na live até inclusive sobre o Fundeb, em média, o custo por aluno é de apenas, michurucas, R$300 por aluno. Pagando todo o sistema, todo, salário de professor, da merendeira. Por ano, Fábio? R$300 por mês. Não, é 3.600 mais ou menos por ano.
Custo médio, porque alguns municípios, mesmo com Fundeb, pagam menos, tá? Outros pagam um pouco mais, mas a média fica aí nos R$300 por mês. Enquanto nas escolas federais, esse custo fica em torno de R$1.000, tá? Por mês. Ou seja, mais de 3 vezes superior. Esse investimento por aluno, não é custo, é investimento por aluno. Então aí é onde eu acredito que está o fator mais importante, tá? Não adianta fazer uma federalização no ensino e manter o custo médio por aluno nos R$300. Agora, se fizer uma federalização do ensino e esse custo médio chegar a um salário mínimo, chegar a R$1.000, aí as coisas começam a se transformar, né? E, obviamente, nesse custo por aluno entra o salário dos professores, né? E aí, o que eu penso dentro de um modelo de federalização? Eu penso uma carreira que seja atraente. Olha o exemplo do Zini. Um rapaz que sonhava em ser professor, que fez a licenciatura para ser professor, mas quando viu que o salário do professor não garantiria para ele o estilo de vida que ele desejava, e que ele acreditava que merecia por tudo que estudou na ciência dura da química, ele preferiu seguir outros caminhos. Mantém lá a licenciatura como um sonho distante, talvez depois um doutorado na universidade, mas o Brasil perdeu o professor Zini. Ganhou o engenheiro Zini, mas perdeu o professor Zini. E quantos professores Zinis o Brasil perde todo dia pelo mesmo motivo? São muitos. Então, a ausência de uma carreira chamativa, interessante, digna para o professor brasileiro, já é sim um problema da educação por si só. O que eu penso? Já que a gente teria que aumentar o custo por aluno, consequentemente aí o salário dos professores para ter uma educação digna. O salário do professor alinhado hoje com o oficial do Exército, tá? Que, por exemplo, é uma carreira federal. Pelo tempo de estudo, pelo tempo de trabalho, eu acho que faz todo sentido. Um plano de carreira claro para todo o Brasil e, principalmente, uma gerência que consiga, assim como o Exército faz, que transfere os oficiais, e assim nunca falta oficial em regiões do país, ter o mesmo sistema para professor, que um dos problemas hoje é tu ter muita gente formada em determinadas regiões, principalmente nas capitais e nos polos universitários, e absolutamente ninguém formado em várias matérias nas regiões mais remotas. Essas regiões mais remotas também têm o salário mais baixo. Tu tendo um salário só, essa possibilidade de fazer uma transferência gratificada, um sistema parecido com o do Exército, e um plano de carreira, que essa pessoa que se transferiu, ela vai ter os mesmos direitos, o mesmo salário, a mesma aposentadoria garantida, eu acho que muda toda a história, né? Então aí a gente já tem o custo por aluno, a gente já tem o custo por salário. O Garcês trouxe uma baita questão, que é aproximar a escola da universidade. Num sistema federal, estaria tudo dentro do mesmo leque. Seria a mesma carreira, como é na Finlândia. A Finlândia é assim. A carreira de professor é uma só na Finlândia. Tu entra para ser professor da Finlândia. E aí, conforme o teu interesse, as tuas aptidões, tu vai estar no ensino fundamental, no médio, na educação infantil ou no ensino superior. Não tem o degrau absurdo da carreira entre o professor do ensino médio e do ensino superior. E fora a questão dos privilégios, né? O professor na universidade, além de lidar só com o público interessado, ele tem um salário gigantesco, ele tem metade da carga horária para pesquisa, ele pode formar grupos, etc. O professor da escola pública é só ferro. Então, aproximar, né? O professor, todo professor de escola ser um pesquisador, todo professor de escola ter o seu GT, o seu GP, o seu GE, aí sim a coisa vai começar a funcionar. Todo professor vai ser cientista, num modelo, vamos dizer, como é o almejo aí da federalização. O Zini traz as questões regionais, eu sempre pontuo elas. Aí é que vem o grande desafio, né? Essa federalização ela tem que vir, vamos dizer, de baixo para cima e não de cima para baixo. E aí é quase impossível da gente operacionalizar ela. Por quê? Na federalização, a gente não pode acabar com a estrutura estadual e municipal que a gente tem, porque essas lidam melhor com a situação das especificidades de cada região, certo? Então a gente teria que manter as estruturas regionais e estaduais, tá?
Porém, como é que eu penso? Eu penso assim, a carreira de professor, tá? Tu vai fazer o concurso para entrar na carreira de professor e tu já vai deslumbrar toda a carreira. Assim como alguém hoje que quer ser oficial do exército já consegue deslumbrar logo na entrada, né? A pessoa vai entrar ali e vai ser professor. Vai fazer daí depois os cursos de aperfeiçoamento, por exemplo, para uma eleição para direção, ou ainda para uma eleição para a Secretaria Municipal de Educação. E depois, quem sabe, uma eleição para a Secretaria Estadual, uma eleição para o Ministério. E assim a gente teria, vamos dizer, o Ministério da Educação como um órgão autônomo, sem CC, sem cargo de confiança, sem indicação, só com professores da rede federal de educação, né? Que buscaram crescer na carreira, fizeram uma formação específica e foram aprovados pelo pleito dos outros professores, a ponto que, se não mostrarem um bom trabalho, né, no próximo pleito para a sua região, ele não se reelege e vai entrar outro. Então isso teria todo um incentivo à democracia, a uma constante qualificação do sistema e evitaria esses infiltrados que vêm por meio de CC, aí, né, que são colocados, gente desqualificada. A gente teria sempre professores técnicos. Ou num jargão que eu gosto de usar, a gente teria educação na mão dos educadores, né? Eu sempre digo, deixem a educação para os educadores. Eu não quero saber de empresário, eu não quero saber de milico na educação. Eu quero educação para educadores. E nesse sistema que eu deslumbro, eu acho que daria para fazer algo assim. Agradeço muito você que assistiu até aqui. Então, por favor, deixa um like, um comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho e, se puder, por favor, seja membro do canal. A partir de R$ 1,99 você ajuda com essa pequena contribuição, faz uma grande diferença para a filosofia hoje no Brasil. Assista mais um vídeo nosso. Obrigado, valeu e até a próxima!